15 e 3. Agora deixem-me explicar-vos uma coisa. Uma coisa em que vocês ainda não trabalharam é estruturas em MATLAB. E eu estou a falar delas porque, para mim, ajuda muito poder usar estruturas. O que é que são estruturas? São formas de agrupar várias variáveis lá está, num grupo de variáveis que se chama uma estrutura. Por exemplo, imaginem que eu quero descrever um cão. Então esse cão vai ter um nome, que é Bobby. Vai ter uma idade, que é 4. Vai ter uma cor, que é castanho. E vai ter uma, sei lá, já não sei mais nada, mas depois logo se vê. Uma personalidade e por aí fora. Inventem o que quiserem. A verdade é que eu neste momento já tenho 3 variáveis diferentes para o cão Bobby. E agora se não aparecerem mais 5 ou 6 cães? Opa, então vamos fazer o nome 5, e na verdade aquele já devia ter sido o nome 1. O nome 5 é não sei, como é que se chamava aquela famosa cadela? Lassie. Isso não é do vosso tempo. E por aí fora. Quando eu der por ela, eu tenho centenas de variáveis todas perdidas e eu não me oriento. Mais ainda, se eu quiser percorrer agora todos os cães, como é que eu faço? Não faço, porque como elas estão em variáveis separadas, eu não consigo ir à primeira variável, depois à segunda e depois à terceira. Uma das coisas que se faz muito é, por exemplo, criar um vetor das idades. Então eu posso dizer que tenho 5 cães, o primeiro tem 3 anos, o segundo 4, o terceiro 11, o outro é muito novo e o outro ainda não tem 1 ano. É o vetor das idades dos meus 5 cães. E depois tem que ter um vetor de nomes. Vetor em MATLAB representa-se com um cell array, ou seja, tem que ser assim. E eu aqui digo que o primeiro é o Bobby, o segundo é o qualquer coisa, não me interessa, o terceiro é o ainda não sei mais o quê, e finalmente o quarto é não sei o quê. Ainda me falta mais um, não é? 1, 2, 3, 4, e agora tinha que ter aqui 5. Ok? Portanto, isto é uma lista de 5 nomes. E reparem a chatice, eu tenho que ter a certeza que o tamanho das minhas idades é igual ao tamanho dos meus nomes e também depois igual ao tamanho das minhas cores e por aí fora. Ou seja, se eu fizer o size de nomes, é de 1 de 5, e se eu fizer o size de idades, é 1 de 5. Tem que ser, porque se não for, quer dizer que eu tenho menos uma idade do que nomes de cães, e é uma grande chatice. Portanto, esta forma também não é ideal, porque eu, consigo menos variáveis, mas ainda assim tenho muitas, uma variável para cada propriedade, e depois tenho uma coisa esquisita, que é ter que ter a certeza que o número de elementos de cada uma destas variáveis, nomes, idades, etc., tem o mesmo tamanho, o mesmo número de elementos que os outros vetores, que as outras variáveis. A forma certa de fazer isto é com estruturas. O que é que são estruturas? São então formas de agrupar. Se eu puser assim, como são estruturas, eu ponho sempre uma variável S de structure, só porque estruturas começam com S. Se eu disser assim, s.nome, então eu estou a usar uma variável chamada nome, que quando está dentro de uma estrutura se chama campo, portanto o campo nome da estrutura é S, igual a Bobby. E depois posso também fazer o campo idade da estrutura S, que será 7. E o campo cor da estrutura S, que será castanho. Estão a ver? Neste momento eu tenho uma estrutura S, que eu posso consultar, por exemplo, se eu quiser a idade deste, faço S.idade. Ok? Portanto, escrever S. Permite-me aceder a cada um dos campos da estrutura. Isto dá muito mais jeito, porque fica tudo agrupado dentro de S. Mais ainda, o S pode não ser uma estrutura, uma array de estruturas. Ou seja, em vez de eu ter uma lista com as idades todas, outra lista com os nomes todos e outra lista com as cores todas, eu tenho uma lista de estruturas, cada uma delas com uma idade, um nome e uma cor. Como é que isso faz? Eu posso dizer assim. S do primeiro cão tem o nome de Bobby. Opa. O S, o campo idade do primeiro cão são 7. E o campo cor do primeiro cão é castanho. Ok? E depois tenho a cor do segundo cão, a cor do terceiro cão,
que neste caso era branco, a cor do quarto cão, violeta, este era um cão psicadélico, e depois a cor do quinto cão, que há de ser preto, por exemplo. Okay? E também me falta definir as idades, S2 de idade, havia de ser aqui, por exemplo, o 4, o 3 há de ter, por exemplo, uma idade de 6, ou seja, estou a definir as variáveis dos 5 cães, ainda me faltam os nomes já agora, nome, 2, há de ser aqui Olassi, preciso de mais nomes de cães, talvez, este é da Ilha Misteriosa do Júlio Verne, mais um cão conhecido, alguém sabe? Me digam que vocês são pessoas de gatos, em vez de pessoas de cães. Robin 22, obrigadinha pela ajuda. Inspetor Max, professor. O Max? Pronto, está aqui o Max. Então reparem, eu já defini 3 vezes 5 variáveis e já ia ter 15 variáveis, que era uma grande confusão. Neste caso, tem apenas uma estrutura S, que tem uma estrutura S, não, perdão, uma lista de estruturas, que tem 5 estruturas, cada uma delas com um nome, uma idade e uma cor. Olha, o teu terceiro cão, era o Tobin, tinha 6 anos e era branco. E o quinto cão? Era o Max, tinha 8 anos e era preto. E por aí fora, ok? Portanto, agrupar as variáveis assim dá muito jeito. Eu, pelo menos, isto claro que depende do programador e da preferência de cada um, isto a mim dá muito jeito. E eu vou usar esta lógica para fazer o exercício dos dominós. Para tentar, que ainda não o fiz, só estive a apontá-lo, digamos assim. Então vamos tentar fazer o exercício dos dominós. Deixa-me fazer aqui. Save. Create dominós. Ok. Então, CLC, clear all, close all. Depois, agora para fazer os dominós, nós vamos precisar de... portanto, eu vou usar estas estruturas para tentar criar aquele conjunto de informação que nós fizemos há bocado, ok? Portanto, eu posso ter uma estrutura de pintas que me vai dizer quais são as pintas que correspondem a cada número. Aquele mapeamento que eu vos falei há bocado. Portanto, a minha estrutura vai ter o nome de S e eu aqui vou dizer que o S1 vai ter a informação para o número 1. Portanto, o número 1 vai ter as pintas X, portanto, quais são as coordenadas X das pintas de S1? Vão ser as primeiras coordenadas, ok? Portanto, o 1 vai... Espera lá, deixa-me desenhar aqui. Então, eu vou ter aqui isto. 2, 3. 3. Aqui outra, aqui outra, aqui outra e aqui outra. Portanto, eu posso ter um conjunto de... Se eu tiver aqui uma matriz com as coordenadas disto, eu vou-lhe chamar matriz X e aqui esta matriz Y. Então, eu aqui vou ter as coordenadas linha de cada um destes pontos. Linha não, coluna, que é o X. Então, isto vai ser a minha coluna, não sei se lembram que eu pus aqui o 11, aqui o 25 e aqui o 39. Portanto, eu aqui tenho que ter 11, aqui 25 e aqui 39. 11, 25 e aqui 39. 11, 25 e aqui 39. Isto são as minhas coordenadas de coluna. As coordenadas de linha são a mesma coisa, mas assim, 11, 11, 11, 25, 25, 25, 39, 39, 39. E, portanto, eu ali, a única coisa que eu vou definir é, então, quais são as minhas coordenadas quando eu quero desenhar a pinta correspondente ao número, neste caso 1. Então eu posso pôr só o X. Portanto, a minha coordenada X, neste caso, será para o número 1. O número 1 aparece aqui, não é? Portanto, o X vai ser 25. E o Y, 25 também. Para o número 2, o X vai ser... Para o número 2, deixa-me lá ver se eu atino. O número 2 é aqui, não é? Estou enganado?
Alô? Vocês estão vivos? Sim, professor, é isso. É isso, é isso. Então digam-me lá o que é que eu escrevo aqui para o X. 11,39. Então, coordenada coluna da primeira pinta, 11. Coordenada coluna da segunda pinta, 39. Para os Y. Coordenada Y da primeira é 11 também. E da segunda também é 39. Portanto, aqui também está bem. Agora vamos para o 3. 3, 3. Isto vai substituir os Y. Os Y não, os ifs todos. Então, o 3 é só mais uma aqui no meio. Portanto, eu só preciso pôr a 25, 25 no meio. Vocês ajudem-me, porque eu provavelmente vou me enganar aqui alguns. 25 no meio. Vamos passar ao 4. O 4 é o primeiro, que é o 11, 11. Depois, agora já não vou atalhar caminho. Depois, vamos pintar este 4 aqui. Depois este aqui, que é 39, 11. Portanto, ali ponho 39, aqui embaixo ponho 11. Depois é este aqui, que é 11, 39. 11, 39. E finalmente o último, que é 39, 39. Ok. Este era para o 4. Deixa-me pôr aqui o 4. Já agora, faltava-me aqui um para o 0. O 0 em princípio não precisa, porque não vai sim, fazer nada. Mas eu na verdade devia ter uma estrutura que me representasse o 0. Portanto, eu vou fazer assim. Este aqui, eu vou ter sempre... Bom, vou acabar o 5. Não, vou primeiro fazer isto. Então, a minha estrutura deve também representar o 0. Portanto, eu devia ter aqui para a posição 1, que me representa, na verdade, o 0. Portanto, eu devia criar aqui mais um campo a dizer o que é que isto representa. Número. Isto é o número 0. Ok? A minha posição 2 do array vai-me representar o número 1. E a posição é 25, 25. A minha estrutura, e agora já sabem que vou ter aqui o 3, aqui o 4 e aqui o 5. Okay? Portanto, aqui a 3 vai representar o número 2, a 4 vai representar o número 3, a 5 vai representar o número 4, e depois a 6, aqui é o, para lá, 3, 3, aqui 3, aqui 4, aqui 5 e aqui 6. 6. Isto vai representar o número 5 e estamos a ver qual é o número 5. Portanto, neste caso é só o número 4 mais o do meio, certo? Aqui o do meio. Portanto, se é o do meio é só o 25, 25, eu vou pôr aqui. Aqui, 25, 25, ok? Até aqui tudo bem, malta. Se tiverem dúvidas, vão dizendo. Só me falta o número 6, vou fazê-lo aqui também. Então, isto está na posição 7. Aqui há de representar o número 6. E o número 6, agora, perdemos o 25, 25. E vamos ter, portanto, vou tirar daqui o 25, 25. Este é o 25, 11. E o 25, exato, 25, 25, 11. Portanto, eu vou pôr aqui 25, 11. E depois o penúltimo há de ser o 25, 39, exatamente. Portanto, 25, 39. Ok? Portanto, estas são as minhas coordenadas todas. Depois logo se vê se estão certas ou não. E isto... Agora, eu só preciso de uma função que me desenhe um círculo numa posição qualquer, que será uma posição XY. Portanto, vou fazer a função createCircle. Acho que já tenho aqui uma, posso fazer... Já temos uma de aula passada. Pois tem. Então vocês já... Eu vou só abri-la para vocês verem o que é que ela faz. Eu, por acaso, não sei se eu tenho aqui. Deixa eu ver se está no meu livro. Não tenho. Eu faço no instante. Então, function create circle. Então, eu recebo um x0, um y0
e um raio e devolvo uma imagem e preciso também da minha imagem onde vou desenhar isto. Isto não é um create, isto há de ser um draw circle. Eu já tinha um draw circle antigo. Está aqui, pá. Estupidez. Então, mais uma vez, eu devolvo uma imagem, retorno uma imagem. Esta função draw circle recebe uma imagem, a coordenada x0, y0, o r e a cor, e depois uso o tal mesh grid. Isto é só rever a aula 1 e instalar isto tudo, ok? Até aqui acho que não haverá. Mas se tiverem dúvidas, vão dizendo. É uma questão de perguntar e eu tento ajudar. Eu vou pôr aqui esta função draw circle. Então, eu agora vou criar uma função chamada. Eu depois faço a função create dominós. A função era pedida. Espera lá, deixa-me ver aqui. A função que pedia chamava-se create dominós ou não? Não sei. 3. Sim. Onde está o 3? Era create dominós. É? Uhum. Ok, está bem. Então, se isto é uma função, eu tenho que ter o que chama a função. Portanto, se isto é uma função, eu tenho que tirar daqui isto, tenho que pôr function. Opa. Portanto, devolve uma imagem i, create dominós. Aqui eu vou ter que ter o número esquerdo e o número direito. Ok? Pronto. Agora vou criar aqui uma função para chamar o create dominós, chamar create dominós, save, paste.m. Ok. Portanto, esta função chamar create dominós, o que vai ter que fazer é definir um número para o lado esquerdo. Nem é preciso definir o número. Create dominós. Create dominós. O que é que eu tenho aqui? Dominós, ok. Create dominós. Então, eu aqui vou dizer, por exemplo, que quero o número 3 e depois o número 6. Isto há de me devolver uma imagem i, que eu depois hei de mostrar com imshow. Imshow de i. Até aqui tudo bem. Portanto, deixa eu fazer aqui este, para apagar isto. Até aqui tudo bem. Então, a minha função create dominós, eu vou pular aqui em baixo. Então, reparem, o de cima chama o de baixo, que depois há de eventualmente chamar o de baixo, não, o de cima chama o do meio, e depois eventualmente há de chamar o de baixo. Então, eu neste momento não tenho a imagem i, pois claro, tenho que a criar. Eu posso chegar aqui e criar uma imagem i. Eu não vou criar a imagem i da esquerda, a imagem i total, vou só criar a imagem da esquerda. Vou chamar E de esquerda, ok? Então, se eu sei que a minha imagem tem 50% e 1, a minha imagem da esquerda há de ter 50 por 50. Zeros, ou ones, se calhar melhor, ones de 50 por 50 e vezes 0 a 0.25 que ele queria, não é? Aquele cinzento. Okay? Portanto, neste momento, em vez de retornar a imagem do dominó toda, vou retornar a imagem esquerda, só para experimentar. Ou se quiserem, é melhor assim. No final desta função, digo que i igual a e. É mais fácil assim. Retornar imagem esquerda só para teste. Então, novamente, se eu correr este, eu já tenho aqui uma imagem e neste momento a minha imagem ainda não tem nada. Mas já é uma imagem. Ora, o que é que me falta agora? Se eu tenho, eu vou só tentar arranjar aqui espaço. Senão nós nunca conseguimos ver nada. Ok. Então, isto aqui é a parte da definição da minha estrutura de dados, aquela que eu vou usar. Define data structure. To go from number to spots, do número para pintas, ok? Então, agora, a minha imagem já está toda preta. Toda preta não, toda cinzenta. Ela devia estar cinzenta, na verdade. Não está? Se eu correr assim. Não sei se ela é assim. Falta-me fazer aqui um close all, um CLC, um clear all. Eu acho que ela está cinzenta. Se eu puser aqui, por exemplo, a 50, ela já há de ficar mais cinzentinha. Exatamente. Pronto.
Então, já tenho uma imagem cinzenta. Agora o que é que eu preciso? Preciso de percorrer todas as pintas de um número que estamos a falar. E para essa pinta, e desenhar cada uma delas. Por exemplo, se o meu número fosse 1, vou pôr aqui número esquerdo igual a 1. Se ele fosse 1, então eu teria que ir ao S correspondente ao número 1, portanto eu ia ter que ir ao S2, este aqui, não se esqueçam que este é que é referente ao número 1, teria que ir ao S2, depois tenho que fazer a função drawCircle, teria que ir ao S2, depois tenho que fazer o drawCircle, dando aqui, o que é que me recebe o drawCircle? Recebe uma imagem, portanto a imagem é o E, depois recebe o X0, Y0, X0 há de ser o S2.x, primeira posição, depois pode ter várias, mas neste caso é a primeira. Portanto, isto será o centro, depois aqui o Y, depois recebe aqui o raio vamos pôr um 5, porque diz no enunciado, e a cor vamos pôr 1 para ficar uma pinta branca, ok? Se quiserem podem pôr aqui R igual a 5, color igual a 1. E nós aqui pomos R, centro. É melhor pôr C em vez de color, para ficar mais pequeno. 1. Portanto, se eu fizer isto, eu desenho um círculo sempre no sítio da pinta 1. Vamos ver se funciona. Ops, não funcionou. Tenho que fazer o draw circle no E e tenho que devolver isto para a imagem E. Vamos ver se agora, desta vez, funciona. Pronto, já tenho ali uma pinta no centro da círculo, no centro da metade esquerda do dominó. Portanto, dito isto, o que eu preciso agora é de arranjar uma forma de detectar qual é o S que tenho de usar em função do número. E depois desenhar não só uma pinta, mas desenhar todas as pintas para o S correspondente. Certo, malta? Está toda a gente a acompanhar? Estou a tentar fazer isto com passinhos pequeninos, porque eu sei que com estruturas é mais complicado. Até aqui tudo bem? Sim, senhor. Pronto, então continuando. Como é que eu deteto? Uma forma fácil é, eu percorro todos todos os elementos da lista de estruturas S e para cada um deles testo o campo num para ver se é igual ao meu número esquerdo. Portanto, for, ora, nós podemos aqui mostrar o S, eu posso fazer aqui size de S, para vocês verem. Se eu correr isto outra vez, o size de S é 1,7, ou seja, nós temos que ir buscar o segundo valor do size de S, como se fosse o número de colunas. Portanto, se eu fizer assim, for k igual a 1 até size de S,2, porque queremos ir buscar o segundo, eu aqui vou estar a iterar todos os elementos de S. Todas as estruturas de S. Para cada uma delas, eu vejo se este elemento é referente a este número. Então, como é que se faz isso? Se o meu número esquerdo for igual ao S, e agora qual é o S? Antes era o S2, agora é o SK. Qual é o campo que me interessa? É o num. Portanto, se o meu SK num, o campo num, for igual ao número esquerdo, então eu quero pintar. É este o elemento. Quando isto acontece, este é o elemento referente. E quando este é o elemento referente, eu queria fazer isto. Uma coisa parecida com isto. Já sei que isto há de ir para ali alguns. A questão é que eu agora preciso de desenhar não só uma pinta, mas o número de pintas necessário. Reparem que se eu tiver o número 3, tenho 3 pintas. Se tiver o número 4, tenho 4 pintas. Portanto, em função do número que eu tenho, eu terei pintas diferentes, um número de pintas diferentes, obviamente. Portanto, eu tenho que definir, tenho que desenhar não só uma vez o draw circle, mas várias. Como é que eu faço isso? For. Ora, aqui usei o K, aqui posso usar o I, por exemplo, igual a 1, até, e agora tenho que ir ao número de
elementos que têm, por exemplo, o meu campo X. Estão a ver aqui o campo X? Aqui há de ter 0 elementos, ali há de ter um elemento e por aí fora. Por exemplo, eu vou mostrar-vos aqui o size do campo X da segunda. Há de ser, vamos mostrar, por exemplo, do sexto. Okay? Vou imprimir isto para vocês verem. Então, se eu correr isto, o meu size vai ser 1,5. Ora, faz sentido, porque o 6 tem 1, 2, 3, 4, 5 pintas. Portanto, se eu usar este size, eu posso usar aqui um ciclo for. Então, for i igual a 1 até size de... Qual é o elemento que estamos a usar? É o S, K. E o campo que nós queremos é o X. E o tamanho que nós queremos é o segundo, porque o 5 está em segundo lugar e não em primeiro, ok? Portanto, desde 1 até não sei quantos, já estamos aí. Agora vamos desenhar para cada um deles um draw circle. Portanto, eu vou dizer assim, desenha na posição SK, do X não é o primeiro, mas é o iésimo. Ok? E se eu correr isto, se tudo correr bem, eu continuo a desenhar apenas, eu vou apagar este número esquerdo. Ok? Ups, perdão. Então, vou apagar aqui este... Se tudo correr bem, ele desenha um 3, porque está ali o 3 na metade esquerda. Ok? Cá está um 3. Vamos pôr aqui, por exemplo, um 1. Está ali um 1. Vamos pôr, por exemplo, um 2. Está um 2 e um 5. Está um 5, ok? Até aqui tudo bem, malta? Faz sentido? Sim, sim. Estão a ver que eu troquei os ifs todos apenas por um, está bem? Tenho ali um if, mas troquei aqueles ifs todos por uma forma muito mais elegante de pôr as coisas. Agora, para fazer a segunda metade, o que eu sugiro é que tenha uma função que me faz uma metade. Portanto, eu vou criar mais uma função. Vamos pôr lá aqui. Que se chama create alpha dominós. Então, esta função só recebe um número. Ok? E, obviamente, que tem que receber uma imagem. Tem que receber uma imagem e um número. Então, o que é que faz o create... O draw circle vou apagá-lo, que vocês já ouviram, não vale a pena estarmos a olhar para ele. O que é que faz a função create half dominós? Faz exatamente o que nós temos para aqui. Portanto, dada uma estrutura S, eu vou dar-lhe aqui o S, e um número, ele vai fazer estas comparações todas e depois desenhar. Portanto, eu vou pôr isto aqui. E vamos ver o que é que acontece. Deixa-me pôr isto mais para cima. Então, create half dominós. Eu vou dar-lhe um I, uma imagem qualquer, a estrutura é S e o número. E ele vai dizer assim, vai percorrer o S, ver se o número que recebeu, que não é esquerdo nem direito, porque isto é para qualquer uma das metades, é aquilo que interessa. E se for, vai desenhar as coisas na imagem I. Esta imagem I nem sequer precisa de ser aqui definida, porque ele devolve-me uma imagem. Portanto, esta imagem I é criada aqui. E ele devolve-a. Ok? Portanto, este create half dominós, eu agora vou chamá-lo do outro lado. Criar metade esquerda. Então, vamos criar a metade esquerda. Tem que dar a estrutura S e depois dou um número esquerdo. E tenho aqui o I, a que vou chamar E porque é esquerdo. Portanto, reparem, o código de cima chama o código do meio, que depois vai chamar para a metade esquerda o código de baixo. Vamos ver se a coisa funciona. Pronto, funcionou na mesma, continuamos a ter o que é pretendido aqui. Mas o fixe disto estar numa função é que eu agora posso criar a metade direita sem stress nenhum. Ok? Só tenho que mudar aqui o número da direita. Ora, reparem, eu agora vou chamar isto D.
e vou devolver o D em vez do E. Portanto, se tudo correr bem, vou ver um 6. Ok, cá está o 6, estão a ver? Se eu puser o 6 para 3, está aqui o 3. Portanto, eu agora tenho duas imagens, a E e a D, só preciso de as juntar. Como é que eu junto essas imagens? Eu tenho que criar a imagem final, que é um I igual a zeros. Eu posso criar tal como criei aqui. Só que este I agora são as duas imagens juntas. Esta já tem 101 colunas. Ok. Depois eu vou dizer assim, olha, o I desde a coluna de todas as linhas, coluna 1 até à 50, vai ser igual à imagem E. Portanto, estou a copiar para dentro de a metade esquerda de I a imagem E, que era só a imagem da metade esquerda do dominó. E depois faço a mesma coisa para o outro, ou seja, da coluna 52, salvo erro, até à 101, 52, sim, porque a 51 há de ser. Eu aqui não sei se é 50 ou se é 49, eu acho que aqui é 49, não tenho a certeza. Até à 101, coloca lá a da direita. E depois já não retornas nada à imagem esquerda nem à direita para teste, retornas a imagem I. Vamos ver. Ora, correndo isto. Portanto, aqui temos um 5 e um 3. Vamos pôr aqui um 6. Temos um 5 e um 6. Vamos pôr aqui um 3. Um 5 e um 3. Um 3 e um 6 e por aí fora. Ok? O que é que nos falta? Falta-nos o retângulo do meio. Portanto, aqui é o I. Agora está no enunciado. Portanto, quero um retângulo no meio. Onde é que está o retângulo? Com 2 pixels de largura. 2 pixels. Ouça. E 44 de altura. Portanto, se é 44 de altura e temos 50 de altura, eu assumo que em termos de linhas, eu hei de começar na linha 4 e vou até a 50 menos 3, que será 57. Perdão, 47. Portanto, isto são as linhas. Para ele ter 44 de altura. Para ele ter 2 de largura, eu suponho que ele há de ir desde a linha da coluna 50 a 52. 50 a 52, não. Desde a 51 a 52. Ou desde a 50 a 51. 51. Pois, mas aqui também já fui até 50. Aqui é um bocado ambíguo. A 1 porque quero uma linha branca. Ora, vamos ver. Pronto, já temos ali uma linha branca. Não sei se está exatamente no sítio que se pretendia, mas parece bem, não? Acho que já está tudo, não já? Falta o contorno agora, só acho. É o contorno. Boa. Eu me lembrava do contorno. Então, o contorno, já vimos hoje como é que se fazia. AND, todos. Isto são as linhas de cima e de baixo. E agora as colunas da esquerda e da direita. Já está o contorno. Já tem ali uma linha branca à volta. Ok? Pronto. É assim, muitos de vocês conseguiram fazer isto. E muito bem. É isso que se pretende. É só para quem não tentou fazer ou quem ainda não conseguiu chegar a este ponto, basicamente esteve a olhar para um palácio sem perceber nada do que eu estou para aqui a falar. Porque lá está, porque é preciso primeiro tentar fazer as coisas e só depois é que se percebe, porque quem não tentou fazer isto antes, certeza que está a dizer, ei, que grande confusão que o gajo criou aqui, mas para que é que ele inventou? Eu metia para aqui 6 ou 7 ou 8 ifs, que a coisa já funcionava. O problema dos ifs é que depois não são expansíveis. Se eu arranjar um dominó que tenha no máximo 150 pintas, vocês já não conseguem escrever 150 ifs, ok? Assim a coisa fica mais fácil. Pronto, é isso. Não tenho muito mais. Acho que já está tudo a funcionar. E já experimentamos. Não experimentamos o 0. Também funciona, ok? Para experimentarem isto, podem, por exemplo, fazer, eu já vos falei dos subplots, ou seja, vocês têm uma figura e podem, nesta figura, dividi-la em linhas e colunas. Cada uma delas, cada componente destes, chama-se uma célula. Portanto, eu posso fazer assim, for i igual a 1 até 7, portanto, de 0 a 6 são 7, e for j igual a 1 até 7. Portanto, eu vou criar todas as peças do dominó
Portanto, aqui vou fazer uma figura. Para cada uma delas vou criar a peça IJ. IJ, exatamente. E depois tenho que desenhar a peça correspondente num sítio especial. E esse sítio vou usar a tal função subplot para me fazer esta divisão. Ora, eu quero dividir isto em 7,7. Espera lá, este não vai de 1 a 7, vai de 0 a 6. Que é para começar no 0. Sorry. Exatamente. E de 0 a 6 são 7, portanto, por isso é que este subplot aqui vai de 7 a 7, vírgula. E agora vocês têm que calcular o índice linear do subplot. Ou seja, vocês têm este subplot. Esta é a célula 1, esta A2, esta A3, esta A4, papapá, esta A5, 6, e depois aqui tem a 7, a 8, papapá, depois aqui a 12, não sei o quê, e por aí fora. 12 não, 13. Portanto, vocês têm que ter este índice linear, este índice que é vermelho, em vez de terem um índice linha-coluna. Chama-se um índice linear porque é só um valor, em vez de um índice duplo de linha-coluna. Isto é fácil de fazer porque vocês podem, se pensarem um bocado, veem que isto é I vezes 7 mais J. Ora, vamos experimentar. Por exemplo, eu vou pôr azul. Este aqui é... Não, I vezes 7 mais J. Espera lá. 1. Sim, mais J mais 1, acho eu. Então, vamos fazer para o azul. Para este azul, o J é as colunas, o I são as linhas. Portanto, o I é 2. Não, perdão, o I aqui será 1. Portanto, será 1 vezes 7. Mais o J é 0, mais 0, mais 1. Alguma coisa me correu mal aqui. Será que é 6? Deixa-me ver. Aquelas minhas contas não estão a bater muito certo. Porque a posição 1... J não há de ser I vezes J a dividir por 2? Não. Isso não. Experimente. Acho que não vai bater certo. Tenho que desenhar isto direito, senão perco-me. Então vamos lá desenhar um retângulo. Ok. Desenhamos aqui. Estes são os I's. Estes são os J's. Tudo bem. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Portanto, aqui há de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Do 0 ao 6 são 7, exatamente. Depois aqui há de ser um 8. Depois eu estava a me enganar. Aqui era um 8. Ou seja, a minha fórmula estava bem, o desenho é que estava mal. Portanto, a fórmula, vocês se repararem aqui no 8, vamos olhar outra vez para esta posição, que há bocado eu escrevi 7, mas é 8. Nesta posição, o meu J é igual a 0. O meu I é igual a 1. Portanto, o I aqui o I é 0. Aqui o J é 0. E depois aqui o I é 1, como está. Então, o I é 1 e fica 1 vezes 7, mais J que é 0, mais 1 que é 8. Está certo? Vamos, por exemplo, fazer para o 10. Para o 10 fica, então, 1 vezes 7, mais 0, 1, 2, mais 1. Então 7 mais 2 mais 1 dá 10, que é exatamente o que lá está. Ok? Em princípio isto funciona. E só me falta aqui pôr o título. Então, eu aqui ponho dominó. Ups, sorry. Aqui posso pôr. Posso pôr a primeira, número do STR. A primeira é o I. Exatamente. Depois vou pôr aqui um traço. E depois ponho o número do STR do J. Ok, vamos ver se isto funciona. Ups, falta-me tirar isto daqui. Está a pensar um bocado na vida. Cá está ele. Opa. Então, este zoom dá um bocado da paciência. Ok. Estão a ver? Então, 0, 0,
01, 02 até ao 06 e por aí fora. Bate certo tudo. Ok? Portanto, com isto já aprenderam os subplots, que eu já tinha falado na semana passada, salvo erro. São muitas turmas, eu nunca me lembro se falei numa turma ou noutra, mas os subplots e a parte das estruturas também é importante, ok? Dúvidas?